Bom dia. Estamos começando mais um plantão Saúde e Cidadania. Eu me chamo Isabela e irei apresentar as notícias. Hoje, dia 5 de março de 2021, quarta-feira, o Covid quebra mais um recorde no Brasil. A doença marcou em menos de 24 horas mais de 1.910 mortos no Brasil. Mas mesmo depois de muitos alertas e muitas discussões sobre o Covid-19, muitas pessoas ainda têm dúvidas e não sabem muito bem como a doença funciona e quais são as melhores formas de prevenção. Mas o que é a doença? Como ela funciona? Qual a melhor forma de prevenção? Hoje iremos discutir isso, mas antes iremos às ruas perguntar à população o que eles acham sobre o processo de saúde e doença e como funciona a prevenção. Saúde para mim significa o bem-estar mental e físico de uma pessoa. E doença significa para mim o oposto, é algo que afeta o organismo, tanto físico ou mental de um indivíduo. Promoção da saúde significa ações, atitudes que realmente venham nos ajudar quanto à manutenção, da saúde ou em uma outra situação que a pessoa esteja doente, precisa realmente promover a saúde, ou através de uma medicação, dependendo da doença, ou um estilo de vida saudável justamente para não ficar doente. E esse estilo de vida saudável nós sabemos que passa pela alimentação e atividades físicas. A prevenção da saúde, no meu entender, é que nós devemos nos alimentar bem, nós devemos dormir na hora certa, nós devemos fazer aquilo que o nosso organismo, o nosso corpo precisa para o dia a dia. E com essa pandemia nós temos aí que lavar bem as mãos, não compartilhar nada com as pessoas, para que você venha prevenir qualquer tipo de doenças que venha ter na sua vida. Será que o conceito de saúde e doença não poderá ser mais ampliado? Hoje estamos com uma especialista na área e ela nos dará mais detalhes sobre esse assunto. Bom dia, Evelyn. Você concorda com essas respostas? Por favor, nos dê mais detalhes. Bom dia, Isabela. Então, na verdade, todas as respostas para os questionamentos levantados até o momento estão corretos, porém um pouco vago no que diz respeito ao real conceito dos termos abordados. Ou seja, é tudo isso que foi dito pelos entrevistados e um pouco mais. Vejamos primeiro o que é saúde. Bom, saúde é a harmonia completa do bem-estar físico e mental com o meio político, social e econômico também. Ou seja, é o estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e o seu ambiente à sua volta. Portanto, não é somente a ausência de doenças ou enfermidades como muitos pensam. É a totalidade de todo o bem-estar em alcance pelo ser humano. Com essa breve conceituação, é possível refletirmos sobre a seguinte questão: quem de fato é um indivíduo completamente saudável, não é mesmo? Afinal de contas, pela explicação dada agora há pouco, é muito difícil conquistarmos esse estado de equilíbrio completo entre o pessoal, o individual e o meio externo à nossa volta. Isso porque esse meio externo em nossa volta está em constante mudanças que refletem significativamente em nossas vidas pessoais, não é mesmo? Agora vejamos o que é doença. Bom, doença é, como muitos pensam, a alteração biológica, seja essa física ou mental, do estado de saúde. Ora, se a doença está intimamente ligada com a alteração do estado de saúde desse indivíduo, pode-se afirmar que também há certa ligação entre a propagação da doença e os processos ambientais que se encontram à nossa volta. Prova disso é que um simples ato de não responder o bom dia do colega, por não ter ouvido o seu cumprimento, pode ser o primeiro impulso para um possível desencadeamento de depressão na pessoa não correspondida.
Diante disso, podemos concluir ainda que o processo saúde-doença, além de orgânico e dinâmico, é individual, subjetivo e singular a cada indivíduo. Olhem só que interessante. No que diz respeito à promoção e prevenção da saúde, promover saúde nada mais é que dar o suporte necessário para que as pessoas não adoeçam e, se adoecerem, é a garantia de que o tratamento para essa enfermidade, seja efetuado de forma eficaz e eficiente. Um exemplo de promoção da saúde, são os programas de educação em saúde para a população, cuja finalidade é mostrar para esse grupo a importância do cuidado da saúde para a prevenção da doença. Tá, mas o que é prevenção? Bom, prevenção da saúde é o ato de antecipar ações e atitudes a fim de evitar um possível risco ao bem-estar. São ações anteriores às enfermidades. Por exemplo, as campanhas de vacinação são atos de prevenção da saúde, pois você está injetando algo no seu corpo para evitar, prevenir o contágio de um agente externo. Porém, se observarmos bem o processo de prevenção da saúde, perceberemos que esse também é um ato de promoção da saúde, pois através da prevenção dá-se o suporte para que as pessoas não adoeçam. Que eu acabei de dizer para vocês esse conceito de promoção da saúde. Ou seja, a prevenção, podemos dizer que a prevenção da saúde está contida na promoção, mas nem toda promoção está contida na prevenção. Bom, então era isso que eu gostaria de falar para vocês sobre as definições corretas para se dizer sobre os termos abordados hoje. Eu espero que vocês realmente tenham compreendido esse pacote conceitual. Até é isso, na verdade, e até mais. Muito obrigada, Evelyn. Agora iremos passar a palavra para outra especialista, a Maria Vitória, e ela irá contextualizar um pouco a doença para nós. Em relação ao coronavírus, como aplicar a promoção e a prevenção e em que momento? Bom, existe um modelo proposto por Levy e Clark que descreve a história natural da doença. E então, para entender como o indivíduo ele pode evitar a infecção pelo coronavírus, nós vamos fazer uma relação entre a Covid-19 e a história natural da doença. A vertente epidemiológica é o momento de pré-patogênese, ou seja, é o período onde o indivíduo não está acometido pelo vírus, mas ele já se encontra em uma situação de exposição ao agente etiológico. Ele está em uma espécie de perigo. Essa situação ela está intimamente ligada às condições sociais desse indivíduo. Por exemplo, no caso do coronavírus, o indivíduo que precisa trabalhar diariamente, mora em um local periférico, onde muitas vezes falta saneamento básico, água encanada e sabão para lavar as mãos, logo, esse indivíduo ele está em uma situação de propensão. Temos, então, a vertente patológica. Nesse cenário, o indivíduo ele estava em uma situação suscetível a pegar a doença, ele acaba tendo contato com alguma pessoa, ar ou local infectado e ele inicia o processo de adoecimento. É nesse momento que o indivíduo ele pode desenvolver um quadro de sintomas e carga viral ou ele pode ser assintomático. O desenlace é a última vertente. Ela demonstra a forma como a evolução da doença ocorreu, ou seja, se o quadro do indivíduo evoluiu para a cura, se o indivíduo desenvolveu um grau de invalidez e, nesse sentido, desenvolveu alguma sequela, ou se culminou ao falecimento. Nesse sentido, devemos aplicar os níveis de prevenção no decorrer do processo de adoecimento. A prevenção primária é a forma de se evitar o contato com o coronavírus. Dentro da prevenção primária, temos a promoção de saúde, que é basicamente a existência de políticas públicas que garantam as condições de saúde, alimentação e educação para todos os brasileiros, com o intuito de diminuir a possibilidade de exposição ao vírus. Ainda na prevenção primária, nós temos a proteção específica, e aí nós temos, então, a imunização como um fator de proteção específica contra o coronavírus. Ou seja, é o processo que nós estamos passando no momento, que é o processo de vacinação.
A prevenção secundária, ela se encontra na vertente patológica. É o momento onde deve ocorrer a detectação precoce da doença para diminuir os riscos de sequela ou morte durante o seu desenvolvimento. Por isso, é necessário que a pessoa, ao sentir os primeiros sintomas, do coronavírus, que são a tosse seca, a febre, a falta de ar, a falta de olfato ou paladar, procure o hospital para fazer a avaliação necessária e a testagem, pois se o indivíduo positivar, ele já pode iniciar o tratamento mais rápido e ter um tratamento de forma mais eficaz. A prevenção terciária, ela está na última vertente, que é o desenlace. É o momento onde ocorreu o desenvolvimento da doença e aí ou ele se curou, ou teve alguma sequela, ou realmente acabou falecendo. Nesse cenário, a prevenção terciária, ela então foca na reabilitação e no tratamento desse indivíduo, evitando as sequelas e os danos que surgiram com o desenvolvimento da doença. Hoje, há estudos que mostram que algumas pessoas infectadas pela Covid-19 ficam com sequelas como a dificuldade de respiração, a ausência de olfato, cansaço, entre outros. Nesse caso, é necessário realizar um tratamento, uma reabilitação com o fisioterapeuta para auxiliar a volta desses sentidos. Assim, nós alertamos a importância da realização do isolamento social, da utilização da máscara e do álcool em gel como a prevenção ao agente etiológico da Covid-19. Muito obrigada, Maria Vitória. Bom, essas foram as notícias de hoje. Muito obrigada pela audiência e tenham um ótimo dia.